E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo meio diferente aqui dos que eu costumo fazer aqui pro canal, mas é um vídeo contando sobre a minha vida, a minha história de vida. Gente, eu decidi fazer esse vídeo porque eu tô recebendo inúmeras mensagens lá no meu Instagram, no meu direct, de pessoas pedindo conselho, contando a vida, que não tem condição de fazer odontologia, que acha um sonho muito distante, que não acha maneiras para conseguir realizar os seus sonhos. Então eu decidi contar a minha história de vida, mas como uma motivação para vocês perceberem que não importa aonde a gente tá, o importante é aonde a gente quer chegar e o que a gente faz para alcançar nossos objetivos. Eu fiquei um pouco receosa de gravar esse vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas que interpretam de maneira errada. Às vezes acha que a gente tá querendo contar vantagem sobre alguma coisa, ou tá querendo se vitimizar contando, né, a nossa história. Mas eu sei que eu tenho muito mais a ajudar, né? Por isso eu decidi dividir com vocês a minha história de vida. Então vamos lá, pessoal. Eu sou a caçula da minha família, eu sou a quarta filha dos meus pais, né? E eu tenho como irmã mais duas meninas e um menino, o mais velho. E eu nasci em 18 de junho de 1995, na cidade de Soledade de Minas, na zona rural de Soledade de Minas. Bom, Soledade é uma cidade que tem 6.000 habitantes, é uma micro cidade e além de tudo eu ainda nasci na zona rural. Tanto que a minha certidão de nascimento tá escrito que eu nasci a domicílio, porque lá nem hospital tem. Mas enfim, eu nasci nessa casa. Essa casa era uma casa emprestada dos meus tios, para os meus pais poderem morar. E a gente saiu de lá quando eu tinha 4 anos de idade. Nessa casa, gente, vivia eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe. E quando meu avô morreu, ele fez a partilha, né, de algumas terras que ele tinha lá. E a parte da minha mãe, ela vendeu para um dos meus tios e comprou um terreno na cidade vizinha. E aí começou a construiu uma casa lá pra gente morar. Então, com 4 anos de idade, eu vim morar nessa outra cidade que tem 45.000 habitantes, que é uma cidade muito turística, que muita gente conhece, que chama São Lourenço, em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. E aí, eu vivi lá, né? Eu sempre estudei em escola pública. A minha infância foi uma infância muito difícil. Bom, o meu pai, ele é mecânico e a minha mãe, ela era empregada doméstica, né? Hoje em dia, ela é costureira. Então, a gente teve uma infância muito difícil. Eu praticamente, assim, fui criada pela minha irmã, porque a maior parte do tempo a minha mãe vivia trabalhando, né? E aí, como é de praxe, né? Os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos. E aí, praticamente fui criada pela minha irmã, ela que cuidava de mim, ficava comigo o dia inteiro. E eu lembro muito bem que a minha infância foi muito marcada por coisas que eu queria muito ter, mas eu nunca pude ter. E depois, quando eu fui ficando maiorzinha, eu fui entendendo que eu não podia ter aquilo, então eu nem pedia mais para os meus pais. Eu lembro que todo Natal, o que eu pedia de Natal era uma caixa de bombom, para vocês entenderem a simplicidade das coisas que passavam assim na minha família, né? Nessa época, o meu irmão, ele é bem mais velho que eu, meu irmão mais velho, né? E ele já morava em outra cidade e praticamente ele ajudava a gente, assim, em tudo financeiramente. Tanto que todos os natais que eu lembro, foi ele que me dava a minha caixa de bombom. Inúmeras vezes, assim, que tinha homenagem dos Dias das Mães na minha escola e minha mãe mandava uma vizinha para representar ela, porque ela tinha que trabalhar e não conseguia estar ali comigo, né, nessas festinhas. Então a minha infância é marcada assim. Eu nunca passei fome, tá? Mas assim, a gente nunca tinha de tudo. Então era uma época muito complicada na minha vida e que eu fico assim, às vezes até emocionada assim de lembrar, porque todas as vezes que eu lembro da onde eu vim, eu fico muito grata a Deus por aonde eu consegui chegar. Quando chegou ali no meu ensino médio, eu tinha 15 anos, né? Eu tava no primeiro ano do ensino médio, 14 para 15 anos. E minha mãe, ela começou a fazer faxina numa casa de uma moça que era cabeleireira. E aí um dia essa moça comentou com a minha mãe que ela tava precisando de uma menina para poder ajudar ela, ser auxiliar dela lá no salão, né? Porque ela tava com muito cliente, enfim. E minha mãe falou: eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos
e ela estuda na parte da manhã. Se você tiver o interesse, ela pode te ajudar na parte da tarde, né? Que era o horário que tinha mais fluxo de cliente lá no salão. E daí ela falou, manda ela vir pra eu fazer um teste com ela, né? E daí eu fui lá nesse salão. E, gente, eu comecei a trabalhar lá. Fiz os testes, na verdade eu não sabia nada, então eu comecei do zero, né? Ela me ensinou como lavava cabelo, me ensinou como fazer uma escova, me ensinou do zero, do básico. Daí eu comecei a trabalhar nesse salão de beleza. Eu sempre tive uma mente, assim, isso que eu quero muito falar com vocês, que a gente sempre tem que passar pelas nossas fases da vida, sempre mentalizando aonde a gente quer chegar. Mesmo se você não esteja trabalhando com aquilo que é seu sonho, você tem que fazer o seu melhor ali e mentalizar que aquilo é uma etapa da sua vida. Mas na verdade o seu objetivo é tal. Nunca perder, sabe, o seu objetivo do foco. E daí eu comecei a trabalhar lá naquele salão, foi passando os anos. Eu trabalhei por aproximadamente 3 anos e pouco nesse salão, que foi a época que eu fiz 17 anos e me formei no ensino médio, que eu entrei para faculdade. Mas enfim, aí eu comecei a trabalhar nesse salão, e aí quando eu comecei, eu tinha 16 anos, que eu já estava indo para o 3º ano do ensino médio, eu decidi fazer um cursinho preparatório para o Enem, junto com a escola e junto trabalhando. Era uma loucura essa época da minha vida. Eu entrei pro 3º ano e já decidi fazer esse cursinho. Era um cursinho particular que tinha aqui na minha cidade, da rede Anglo de ensino. E daí eu lembro que o que eu ganhava lá no salão não dava para eu pagar integralmente esse cursinho. Então meu pai falou assim, eu te ajudo com metade, você paga metade, que é o que eu posso pagar. Então o que eu fazia? Ia de manhã para a escola, no 3º ano, né? Estudava lá. Aí eu entrava a 1 hora no meu trabalho, né? Lá no salão. A cabeleireira levava o almoço para mim. Daí eu ficava lá no salão da 1 hora às 6 horas da tarde. Aí a minha irmã, ela levava um café da tarde para mim, um pão com suco. Eu comia e 7 horas eu entrava no cursinho para poder assistir às aulas, né? Esse cursinho, ele foi um divisor de águas na minha vida. Realmente, quem estuda em escola pública vai confirmar aí o que eu tô falando, que a maioria dos ensinos é muito defasado, né? Falta muito conteúdo realmente pra gente poder competir ali com quem estuda a vida inteira em escola particular. Gente, pra mim não tinha final de semana, não tinha nada. Eu passava estudando. Redação, eu nunca nem tinha entendido como fazer redação na escola, né? Quando eu cheguei no cursinho, abriu a minha mente. Eu fazia redações todos os dias, escrevia muito, lia muito. Eu realmente aprendi, assim, muita matéria no cursinho. Chegou o Enem, né? Eu prestei o Enem e aí chegou a nota, né? A minha média, né? E aí abriu o SISU. Eu joguei a minha nota em odontologia, joguei em fisioterapia, porque eu falava assim, mesmo se eu entrar em fisioterapia, depois eu troco a minha faculdade para odontologia, não tem problema. E aí eu passei em fisioterapia, que era a minha segunda opção, eu passei na primeira chamada, mas fui lá, fiz a inscrição, né? Fiz a matrícula, tudo certinho. Eu passei na Universidade Federal de Alfenas e depois disso abriu o ProUni. Eu sabia, né, que eu tinha direito ao ProUni devido à renda per capita na minha casa, também ter estudado a vida inteira em escola pública, e daí consegui passar em odontologia lá e em Bragança Paulista. Fiz aí a matrícula, a inscrição, mudei minha vida, né? Parei de trabalhar lá no salão e fui morar lá em Bragança. Nessa cidade, a minha irmã já morava lá, então inicialmente, quando eu comecei a faculdade, eu fui morar com essa minha irmã, ela era casada, tudo, e eu fui morar com ela. Foi uma maneira ótima de economizar, porque meu pai ajudava um pouco financeiramente com ela, mas nem era perto do que se gasta, né? Morando sozinha numa cidade. E depois de 2 meses eu fui chamada na Universidade Federal de Alfenas, pelo SISU, na lista de espera. Por escolha minha, eu não fui na época, porque para mim, financeiramente, meu pai iria gastar muito mais se eu tivesse lá em Alfenas do que em Bragança, né, onde eu já estava. Quando eu cheguei em Bragança, eu fazia progressivas
a domicílio. Então aí tinha algumas amigas conhecidas da minha irmã, né? E aí ela me indicava, falava que eu fazia progressivo em casa, tal. E daí eu ia nessas casas dessas pessoas, fazia progressivo, porque eu nunca consegui ficar sem o meu próprio dinheiro, sabe? Eu sabia fazer na época, era cabelo, né? Eu fazia de casa em casa. E daí quando eu tava com 6 meses lá em Bragança, eu consegui um emprego lá de auxiliar de dentista, num consultório odontológico. Nessa época foi muito difícil também pra mim, porque nesse consultório eu entrava às 8, eu tinha 2 horas de almoço, e só que horário pra sair não tinha. Então, às vezes eu saía às 6h30, às vezes eu saía 6:45, sendo que a minha aula começava às 7 horas da noite. Então, era uma época muito maçante. A casa da minha irmã era bem distante desse meu emprego, porém o emprego era perto da universidade. Só que eu tinha que sair muito cedo da casa da minha irmã, levava marmita, porque não conseguia voltar para casa dela, pegava ônibus, que quem mora aí em cidade maior sabe que lotado, né? Ia até o meu trabalho, ficava lá o dia inteiro. Eu ia para a faculdade sem tomar banho, o dia inteiro na rua, né? Levava marmita. Nossa, foi assim, uma época muito, muito difícil. Eu acho que talvez até mais difícil do que a época que eu fazia cursinho e estudava e trabalhava. Porque era uma faculdade, né? Então a dedicação era muito maior, né? Fiquei nesse emprego, foi 10 meses. E apareceu uma oportunidade numa clínica também próxima ali, onde eu trabalhava. E na faculdade que eu fiquei sabendo, né, dessa oportunidade, que uma colega minha ia sair dessa clínica. E era um trabalho meio período. E daí eu me interessei muito nesse trabalho, assim, fui lá, fiz a entrevista, já entrei, porque eu já sabia auxiliar, né, já sabia tudo. E fui fazer o estágio nessa clínica. Daí eu já tinha mais tempo para poder estudar, na parte que eu não trabalhava, né, tempo para estudar, tempo para descansar também. E aí eu fiquei nessa clínica aí até eu me formar. Eu saí de lá no dia que eu me formei e foi assim, um lugar que eu tenho muita gratidão. Eu aprendi muito, muito, muito. Eu falo que quem faz odontologia tem a oportunidade de trabalhar como auxiliar de dentista, como estagiária, assim, é uma coisa que vale muito a pena. Eu fiquei nessa clínica, né? Trabalhei lá. Depois que eu me formei, eles me deram oportunidade também para trabalhar lá depois. Eu só não fiquei depois mais tempo nessa clínica porque eu mudei de cidade, né? Voltei aqui de volta para minha terra, voltei aqui para Minas, mas assim, tenho muita gratidão pelo que eu aprendi lá. E daí me formei na faculdade, gente, depois de trampos e barrancos, me formei na faculdade e, para minha surpresa, no dia da formatura eu fui premiada como melhor aluna do curso de odontologia do meu ano. Então, gente, assim, eu fiquei tão emocionada porque só quem me conhece, quem conhece minha família, conhece de onde eu vim, pode falar o que isso representa pra mim, sabe? Eu que sempre trabalhei, às vezes estudava exausta, pra mim ganhar o título de como melhor aluna da faculdade, assim, eu não tenho nem palavras pra descrever o que eu senti na hora, foi muito emocionante. Eu chorei horrores lá no dia da formatura, porque eu sei o peso que isso tem. No começo que eu me formei, eu comecei a trabalhar com meu tio, no consultório dele, onde eu trabalhava só meio período, e também num consultório que eu trabalho até hoje, né, por porcentagem. Depois de algum tempo, juntando dinheiro, a parte, assim, do meu consultório, eu já gravei aqui pra vocês contando como eu comprei, né, mas foi tudo assim aos poucos. Eu comprava, aqui na minha casa virou um depósito de consultório, porque eu comprei minha cadeira desmontada, deixei aqui por um tempo, comprei autoclave, deixei aqui por um tempo, fui comprando as coisas tudo aos poucos e deixando aqui dentro da minha casa, até eu realmente conseguir montar, enfim, o consultório. Mas eu sei que isso tem um valor muito grande pra mim, sabe? Hoje aqui eu tenho meu consultório, graças a Deus. Sou muito, muito satisfeita com a profissão que eu escolhi e sei, assim, que tudo que a gente batalha muito pra ter tem um gosto diferente. Eu falo que a minha vitória teve um sabor diferente. O que eu quero dizer com toda essa história aqui da minha vida que eu contei pra vocês? Não importa, gente, o momento da vida que a gente tá.
A gente sempre tem que traçar metas visando com o foco da onde a gente quer alcançar. Então, gente, se você tem um desejo, pode ser odontologia ou enfim, outra coisa também que você queira fazer da sua vida, qualquer profissão que você queira ter, ou qualquer bem que você queira adquirir, o sonho, qual seja o seu sonho, o que é seu sonho, você tem que traçar metas e nunca desistir, gente, nunca desistir. Eu sempre falo, se a gente é capaz de sonhar, a gente é capaz de realizar aquilo que a gente sonhou, né? Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então, gente, essa história que eu contei aqui pra vocês é uma motivação para vocês levarem como motivação mesmo para a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso tenha motivado vocês de alguma forma. Deixa aqui nos comentários também o que vocês acharam desse vídeo, alguma história de vida também que vocês tenham para contar aí, para motivar todo mundo aqui que tá precisando de uma motivação aí para esse ano novo. Gente, me siga lá também no Instagram, se vocês quiserem, tiver um interesse. Lá eu mostro sempre a minha vida, né, em tempo real, meu dia a dia como dentista, minha vida pessoal também. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, tá, gente? Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo. E aqui do lado tem o sininho também para vocês ativarem, porque daí toda vez que eu postar vídeo, vocês recebem em primeira mão, tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!